Muito boa noite a você. Mais uma vez é uma honra grandiosa podermos juntos buscar a presença do nosso Deus como nós temos buscado desde ontem. Essa semana de oração, na verdade, tem o único propósito de nos conectarmos a Deus, de nos conectar a Deus. O nosso propósito aqui é entender de fato o sentido dessa semana, o sentido da Semana Santa. Assim como aconteceu há mais ou menos 2000 anos, há uma notícia maravilhosa que nós aprendemos com o que hoje é simplesmente ritual para alguns, é que a Semana Santa ainda nos faz lembrar que há mais ou menos 2000 anos, o Criador do Universo esteve aqui conosco. Ele passou pelo nosso planeta e Ele nos deixou lições transformadoras de vida. E é isso que nós estamos destacando, aprendendo, é disso que nós estamos nos alimentando aqui nesses encontros. Eu quero te convidar desde já comigo, aqui, assim como nós estamos em comunhão, em sentido de oração, a fechar os seus olhos e mais uma vez falar com o nosso Deus. Amado Pai, Criador, pela Tua graça nos entregamos mais uma vez ao Senhor e pedimos que por esse amor sejamos transformados e possamos agora estarmos conectados com o céu. Nós sabemos que através da oração, assim como é promessa do Senhor, a terra é ligada ao céu, o céu é ligado à terra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos e o privilégio de podermos falar contigo, sem precisar ter alguém que nos represente a não ser Jesus Cristo, teu Filho amado. É inclusive por Ele, pela escolha dEle em entregar sua vida por cada vida aqui na terra, é por Ele que nós estamos aqui. É por essa razão que hoje nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Vem falar conosco na Tua palavra, mas muito melhor e muito mais complexo do que somente o Senhor falar conosco, nos dá o poder de Te ouvir, que é o que mais precisamos nessa noite. Pedimos essa bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Há alguns anos eu precisei mudar de área de atuação, de área de trabalho, e comecei a trabalhar e prestar serviço para uma empresa que prestava serviço para uma outra empresa maior ainda, Bradesco na época. Eu lembro que na ocasião, meu primeiro dia de trabalho foi um dia inusitado. No primeiro dia que eu fui apresentado ao meu ambiente, ao meu setor de trabalho, eu sou muito observador e comecei a olhar as pessoas em volta, as pessoas que compunham aquele cenário, e entre todas as pessoas eu lembro de um rapaz, senhor, o nome dele era Ricardo. O Ricardo tinha lá entre os seus 45, 46, 47 anos de idade. O Ricardo era um rapaz alto, forte, de boa postura, bem afeiçoado, tinha uma voz muito firme, muito forte, uma voz de locutor. Ele aparentava muita segurança. Dava para perceber que entre as pessoas que estavam ali no ambiente, o Ricardo era aquele tipo de pessoa que mais se sobressaía. E como um bom observador, pude analisar cada comportamento de cada pessoa inserida ali naquele meio de trabalho. Eu observei então que o Ricardo também me observava. E naquele meu primeiro dia fui apresentado ao ambiente, fiz o que precisava fazer e fui para o meu lar, fui para minha casa. No dia seguinte voltei ao trabalho e percebi que o Ricardo me observava e me olhava com muita frequência. Eu lembro que no terceiro dia de trabalho apenas ali, enquanto eu estava chegando no meu ambiente, no meu setor de trabalho, o Ricardo ele sai daquele meio, era muita gente trabalhando no mesmo ambiente, e o Ricardo sai e cruza comigo na porta, e ele esbarra comigo e fala assim: olha, o que eu estou prestes a fazer, nem ouse a tentar me impedir. E solta o meu braço e segue seu caminho. E eu fiquei preocupado, não havia conversado, não conversei com o Ricardo, não o conhecia ainda, a não ser de observá-lo. E fui até o meu setor, sentei à minha mesa, mas fiquei preocupado com aquilo, ele denotava muito desespero na expressão.
Levantei do meu setor, fui até o setor do Ricardo, e quando cheguei, vi a sua mesa vazia, e vi umas caixinhas, e reconheci que uma daquelas caixas era de um veneno que se usava para matar rato. E eu fiquei mais preocupado ainda, fui diretamente ao gerente do setor, e falei, olha, eu estou preocupado, e contei o que havia acontecido, e o meu gerente disse, olha, vai tentar ajudá-lo, enquanto isso, eu vou pedir para que um segurança vá atrás de vocês, para ver o que está acontecendo. E saí perguntando pelas pessoas a quem havia visto o Ricardo e por onde ele havia passado, e as pessoas começaram a indicar que ele havia pego o elevador, e dentro de alguns minutos, andando de um lado para o outro no prédio da empresa, eu, por um insight, subi e fui à cobertura do prédio. E lá em cima estava o Ricardo. O Ricardo estava trêmulo, suando muito, e estava em prantos, segurando ainda alguma caixinha com alguns aparatos ali, e era ainda uma caixinha do veneno para ratos. E eu me aproximei do Ricardo e perguntei, olha, vamos conversar? Você quer conversar? E o Ricardo me expressou que não, eu não quero conversar. E eufórico, desesperado, começou a se afastar de mim, e eu me aproximar ainda mais, e disse para ele, olha, vamos sentar um pouco, vamos conversar. Ele falou, não, a minha vida não tem sentido, já faz 4 ou 5 meses que eu estou ensaiando pôr um fim a ela, e chegou o momento que de fato eu decidi fazer isso, e eu quero pôr um fim à minha vida. E naquela conversa eu disse para ele, você não quer pôr fim à sua vida? Porque se você de fato quisesse, você não teria chamado a atenção para o que você veio fazer. O que você quer não é acabar com a vida, é acabar com a dor. E se você quer acabar com a dor, nós podemos juntos conversar e buscar uma solução. O fato é que nós conversamos de fato, e depois dali eu tive uma amizade muito sincera com o Ricardo, e trabalhamos por muito tempo naquela empresa, e graças a Deus o Ricardo não cometeu o que dizia pretender, o que queria cometer. A partir dali eu comecei a pensar que muitas das vezes nós somos iludidos pelo que nós vemos. A imagem, a aparência, às vezes, nos transmite uma mensagem que muitas das vezes não é o que nós pensamos. Os meus primeiros contatos visuais com o Ricardo me dava a impressão de que o Ricardo era uma pessoa bem resolvida na vida. Bastou me aproximar, me conectar e perceber a toxicidade das relações do Ricardo, os traumas, os dramas, todas as angústias que tecia aquela vida. O fato é que as imagens nem sempre são o que aparentam ser. E o que nós vamos estudar hoje, de fato, na palavra de Deus, é justamente uma mensagem que vai endossar ainda mais essa nossa percepção. Ontem nós começamos a falar da entrada de Jesus em Jerusalém, que aquela semana, a Semana Santa em Jerusalém, foi uma semana divisora de águas para a história em nosso planeta. Aquela semana era a última semana de vida de Jesus. Jesus transitara por Jerusalém, por Israel, ali durante todos os anos de sua vida. Mas aquela semana era uma semana especial. Se você começar a folhear, se você começar a visitar com mais frequência, estudar com mais veemência o Evangelho, você vai perceber que em muitos momentos na vida de Jesus, Ele faz um milagre de transformação na vida de alguém e diz assim, olha, vai, não conte a ninguém, vai, não precisa apresentar o que foi feito a você, esconda. Em muitos momentos Jesus, na verdade, não queria chamar a atenção, mas naquela semana, na verdade, era uma semana de batalha, havia uma guerra sendo travada, uma guerra espiritual, e agora era o momento de fato de Jesus mostrar quem Ele era o desejado de todas as nações que estava visitando Israel, que estava visitando a nação que Deus havia levantado para ser a propagadora de bênçãos, para ser o canal de bênçãos na terra, o canal de bênção para as outras nações. Mas a nação de Deus, o povo de Deus não havia percebido a sua visitação. E ali agora Jesus não estava mais preocupado em esconder a sua identidade, muito pelo contrário, Ele estava preocupado em revelar a sua missão. Era momento de mostrar de fato a que Jesus veio. Então eu te convido a acompanhar comigo a leitura. Está no livro de Marcos, no capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 12. O texto nos diz assim:
No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram aquilo. No domingo, então, Jesus vai a Jerusalém. Ele entra montado no jumento, como nós citamos, montado no jumento, sendo presidido, sendo acompanhado pelos discípulos e pela multidão numerosa, que estava em comoção, louvando, clamando, hosana nas alturas. O povo queria um libertador e viam em Jesus o Cristo libertador, mas eles queriam a libertação do jugo romano, o jugo romano que colocaram uma carga muito pesada sobre as pessoas pagavam impostos exorbitantes, as pessoas, na verdade, não tinham a sua liberdade, tinham a sua liberdade tolhida, as pessoas, na verdade, não viviam como gostariam de viver, estavam sufocados pelo Império Romano e viam em Jesus um libertador do jugo romano. Mas, na verdade, elas não entendiam que a libertação de Jesus não era de uma cadeia política, que a libertação de Jesus não era de um partido político, não era de uma liderança, não era de uma elite governante. A libertação que Jesus queria dar não somente a Israel, mas a toda criatura embaixo no céu, era uma libertação que só Jesus pode dar. Mas então, depois de Jesus entrar em Jerusalém com seus discípulos montado no jumento, mesmo a despeito dos anciãos, mesmo a despeito dos sacerdotes, tendo tentado calar os adoradores e seguidores de Jesus, Jesus se dirige ao santuário, se dirige ao templo, e ali, ao chegar no santuário, ao chegar no templo, Jesus, a primeira coisa que faz é uma tentativa de purificar e de mostrar a quem ele veio de fato. Ao chegar no templo, Jesus via cambistas, pessoas que estavam comercializando a fé. Como foi citado ontem, passou de 30 mil para 200 mil mais ou menos a população em Jerusalém na semana da Páscoa. Eram mais ou menos 200 mil cordeiros sendo mortos e sacrificados diariamente. Então o comércio do santuário, o comércio do templo se valia muito e ganhava muitos recursos vendendo também os cordeiros, vendendo também os animais para o sacrifício, e até os cambistas do templo comercializavam isso, porque eles vendiam pela moeda do santuário, pela moeda do templo também. Então quando Jesus chega no santuário e ele vê que aquela casa de oração, aquele lugar que era para ser uma casa de oração, como Deus havia premeditado, como Deus havia planejado a princípio, havia se tornado, na verdade, segundo as expressões de Jesus, um covil de salteador. Havia se transformado, na verdade, um lugar de comércio, um lugar onde se comercializava a fé. E o que Jesus faz, inclusive, no texto a seguir, a partir do versículo 15, a Bíblia nos cita assim, olha: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Jesus, então, ele começa a mostrar ali a que ele veio. Aquela semana, na verdade, era uma semana que Jesus estava apresentando, era momento de guerrear, era momento de vida ou morte, era momento de salvação, era momento de escolha, era momento de transformação, era momento de restauração. Mas eu quero voltar um pouquinho ainda. Ao se dirigir então para Jerusalém, agora pela manhã, Jesus com seus discípulos, de longe Jesus vê uma figueira, e ele sente fome, e ele diz, então vou até a figueira a fim de encontrar algo. E quando Jesus chega àquela figueira com folhas verdejantes, convidativas, Jesus não encontra nenhum figo. É fato que a figueira é uma planta que produz fruto enquanto não tem folhas, mas às vezes pode ser que no final de uma safra de figos, a figueira ainda esteja cheia de folhas, mas ainda tem alguns figos ainda que se possam encontrar. E Jesus chega na figueira e ele não encontra figos ali. Então ele diz imediatamente, nunca mais coma-se figos de ti. Ele amaldiçoa uma figueira, e se você analisar isso tem uma discrepância muito grande com a realidade do evangelho que nós acreditamos hoje, porque o evangelho está
pautado na lei do amor, está pautado na mensagem do amor, na mensagem da graça, na mensagem da transformação. Então, como poderia o Criador do universo, ele amaldiçoar um ser indefeso, inocente e inconsciente, uma planta? Isso não parece casar muito bem com o evangelho de transformação e de amor e com a natureza do Salvador. Se você analisar a Bíblia, vai ter alguns textos, na verdade, que mostra e refuta essa ideia, essa concepção. Por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 56, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar e não para condenar. Se você for para o livro de Miqueias, Antigo Testamento, Miqueias 7,18, a Bíblia diz que Deus se deleita em graça e em misericórdia. Se você for para Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte, muito pelo contrário, Jesus veio para nos produzir e nos conduzir à vida. Então aqui fica uma pergunta. A pergunta é: por que Jesus amaldiçoou a figueira? O que havia ali? E a resposta está justamente no texto que nós começamos a ler no versículo 15 e 16. E nós vamos prosseguir dos 17 em diante também. A resposta está justamente ali porque no livro de Marcos, você vê Marcos, o escritor ali, ele procura mostrar e relatar o que está acontecendo de uma forma muito didática, muito prática. Primeiramente, ele explica e ele mostra a condenação da figueira. E logo depois, ele vai explicar o que acontece no santuário. Lá no santuário, então, Jesus, ao ver os cambistas do templo, ele começa a afastar aquele comércio. E se você quiser, e por favor, acompanhar comigo, agora a partir do versículo 17 do capítulo 11 ainda, depois de expulsar e não permitir que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, no versículo 17 o texto diz assim, olha: também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas os viram, ou melhor, ouviram essas coisas e procuravam um modo de tirar a vida de Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde saíram da cidade. Mas eu quero pegar o ponto mais importante aqui ao entrar no santuário, Jesus começa a fazer uma restauração ali e querer trazer a lume o sentido de fato, o sentido da mensagem do santuário. Então quando ele diz, a minha casa é casa de oração, Jesus está citando aqui o que está escrito lá no livro de Isaías, lá pelo profeta Isaías, já no capítulo 15, no versículo 56. Lá nesse texto de Isaías, Isaías diz que a casa do Senhor era casa de união para todos os povos. Lá no texto Deus diz lá inclusive que todos os forasteiros, que todos os estrangeiros que chegassem a Israel, que chegassem até o templo do Senhor, seriam aceitos, seriam considerados povo do Senhor, desde que guardasse os princípios, os mandamentos, se apaixonassem por essa mensagem. Lá em Isaías 15, 56, diz que a casa de Deus é casa de oração para todos os povos. O intuito, o fundamento, o princípio, o sentido do santuário era para ser uma casa de oração, era para ser um ponto de encontro, era para ser a união de todos os povos, e não acontecer o que estava acontecendo no tempo de Jesus. Porque no tempo de Jesus acontecia assim. Na invasão babilônica no passado, quando Jerusalém foi destruída, o santuário foi destruído, e o povo, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, voltam e restauram, reconstroem o santuário, mesmo ainda muito tímido, mesmo ainda muito pequeno, comparado ao primeiro santuário em Israel, erguido por Salomão. Ainda assim, o intuito era de que ali fosse casa de Deus. Acontece que no tempo de Jesus, Herodes, agora numa empreitada, fizeram uma grande reforma no santuário, e o santuário agora era suntuoso, pedras de mármores, utensílios riquíssimos e caríssimos cobriam o santuário. Mas além de toda essa modernização, os próprios líderes religiosos haviam criado dentro do santuário sistemas que, ao invés de unir os povos, separavam as pessoas. No santuário se tinha a ala onde os judeus originais podiam ir, onde os estrangeiros não podiam chegar. Tinham alas em que as mulheres podiam ir e alas onde as mulheres não podiam chegar. Os mendigos, os
doentes, os enfermos não podiam ter acesso. Então Jesus entra no santuário, expulsa os cambistas dali, ele passa todo aquele dia agora ensinando no templo, e se ajunta ali em volta de Jesus coxos, aleijados, leprosos, curados, transformados, pessoas pecadoras, pessoas consideradas a escória da sociedade, e Jesus passa a ensiná-los o poder de Deus no santuário. Sabe, a igreja de Deus, o santuário de Deus, tinha um grande propósito: pregar salvação, levar salvação para todos os povos. Quando Jesus cita ali que a casa de Deus foi levantada para ser casa de oração, além de citar Isaías, ele também está fazendo menção de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 7, do versículo 4, 9 e 11, vai citar ali: olha, vocês dizem ao meu santuário, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, e acham que aqui vocês vivem, encontram vida. Vocês vêm e sacrificam, mas vocês sacrificam e não vivem pelo que sacrificam, ou a entrega não é completa. As pessoas e o santuário de Israel, a religiosidade em Israel, se tornara algo simplesmente de imagem, se tornara algo simplesmente superficial, se tornara algo simplesmente atrativo aos olhos, mas que não tinha vida, mas que não tinha essência. Tal qual a figueira que Jesus encontrara a caminho de Jerusalém, mostrava folhas verdes. A religiosidade dos judeus tinham folhas verdejantes, anunciavam de longe a beleza de uma árvore, a beleza de uma figueira, mas ao se aproximar não lhe dava fruto, ao se aproximar não tinha fruto algum. E você pode encontrar, e você pode descobrir em toda a Bíblia, perceber em toda a Bíblia, que o grande propósito de Deus para a vida de cada ser humano é que nós cresçamos e nos desenvolvamos. O propósito de Deus é de crescimento, é de progressão para cada vida humana. É fato, meu querido, que Deus não nos criou perfeitos. Melhor, Deus nos criou perfeitos. Nós é quem, na verdade, destruímos o que Deus a princípio criou. Mas existe uma coisa que você precisa entender: embora hoje não sejamos perfeitos, pela graça de Deus, nós somos seres perfectíveis. É propósito divino, é propósito de Deus que busquemos crescimento, é propósito de Deus que busquemos transcendência. Ninguém foi criado para permanecer como está, ainda mais se você analisar que como seres também sociais, nós somos frutos do meio, nós somos frutos do entorno, nós somos também condicionados pelas relações. Então nós precisamos o tempo inteiro buscar progressão, buscar mudança, buscar crescimento, buscar restauração, buscar aperfeiçoamento, buscar transcendência. É um propósito divino. Se você abrir na tua Bíblia, eu te convido mais uma vez comigo a fazer isso. Se você for lá para o livro de Mateus, capítulo 3, por gentileza. No versículo 8 você vai encontrar que antes de Jesus, aquele que pregara, inclusive que preparara o caminho de Jesus em Israel, pregando no deserto, ele já começava a ensinar sobre essas coisas. Mateus capítulo 3 vai falar de uma mensagem de João Batista, enquanto João Batista ele denunciava o pecado do povo, ele denunciava a transgressão de Israel, ele tentava apontar um caminho para que Israel voltasse para o propósito e para o caminho de Deus. Ele vai dar um conselho a todo o judeu original, ele vai dar um conselho para todos aqueles que possam ouvir a voz de Deus. Ele diz lá no capítulo 3, no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João lá é: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em primeiro ele denuncia o pecado da liderança religiosa em Israel, e depois ele aconselha: produzam frutos dignos de arrependimento. No versículo 10 do mesmo texto ele diz assim: olha, já está posto o machado à raiz de todas as árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meu querido, Deus te criou, Deus me criou para que nós produzamos frutos. Deus te criou, Deus nos criou para que nós possamos produzir transformação de vidas. Transformação de vida, transcendência, crescimento, união com Cristo.
Na oração sacerdotal de Jesus, lá no Getsemane, nós vamos ver em uma das mensagens da noite, a oração, a parte mais importante da oração dominical de Jesus, me chama muita atenção, porque ele fala assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E no final da oração ele diz assim: Pai, eu oro, eu clamo, eu peço para que eles se tornem um, assim como eu e o Pai somos um. O desejo de Deus, o desejo de Cristo é que nós e o Pai, que cada criatura humana se torne um com o seu Deus, com o seu Criador, com o nosso Deus. Esse é o propósito divino, esse é o propósito de Cristo. Então por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Se Jesus jaz, se Jesus se contempla, se Jesus tem prazer na misericórdia, na graça, se ele não veio para condenar, ele veio para salvar, se ele não veio para amaldiçoar, ele veio para abençoar, se ele não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida e vida em abundância, por que então ele amaldiçoou a figueira? Olha, essa foi uma forma didática de Jesus mostrar de fato que quem não cresce, que quem não produz, que quem não sobe na vida espiritual, na convivência humana, não existe atrofiamento. Não existe atrofiamento na vida espiritual. Quem não cresce, não estaciona. Quem não cresce, cai. Quem não cresce, desce. É preciso crescer, é preciso progressão. Jesus queria ensinar ali, na verdade, que não há sentido em sermos chamados raça eleita de Deus, se não produzirmos vida. Hoje nós vivemos, e aplicando para os nossos dias, vivemos numa era em que nós vivemos uma religião de fachada, nós vivemos uma religião de ritos, de mitos, de conceitos rebuscados, mas não de praticidade. Nós vivemos uma religião onde a gente canta momentos sagrados, onde a gente canta breve Jesus vem, mas a gente mas nós vivemos como se Jesus voltasse somente daqui a 2 ou 3 mil anos ainda. A gente faz alguns clamores, a gente lê alguns textos, a gente aplica algumas verdades que nós não acreditamos veementemente, nós não temos muita certeza do que nós pregamos, muito pelo contrário, muitos de nós nem pregamos. Nós dizemos que queremos levar o Evangelho ao mundo, nós pregamos, nós cantamos sobre o Evangelho ao mundo dentro da igreja, mas lá fora da igreja a gente não consegue convidar um vizinho para orar, a gente não consegue falar para o vizinho: estou orando por você, estou orando com você. Nós vivemos uma era em que nós acostumamos pregar dentro de aquários, colher, fazer pescas dentro de aquários. Não vamos ao mar pescar em grande quantidade, não vamos lá fora falar para o mundo que Jesus está voltando. Quanto mais nessa semana, quanto mais nesses dias tumultuosos, dias turbulentos, dias de incertezas. Você viu no chat aqui dessa live, no chat desse vídeo, dessa programação, quantos pedidos de oração, quantos lamentos, quantas dores, pessoas sofrendo, lamentando pelos seus queridos, pessoas sofrendo, lamentando pelos seus que num dia estavam juntos, lembrando que alguns meses atrás estavam juntos, planejando, tendo sonhos, e hoje estão enterrando sonhos, estão colocando sonhos em sepulcros. Pessoas, são pais enterrando os filhos, são filhos enterrando os pais, são pessoas se despedindo de pessoas que na verdade não tiveram tempo nem de dar o último adeus, nem de dar o último abraço, nem de dizer pela última vez eu te amo. Famílias sendo separadas pelo leito de hospital, pessoas sendo separadas dos seus sonhos porque estão entubadas. A incerteza, a expectação no mundo tem trazido na verdade desespero às nações. E a pergunta que fica é: que tipo de igreja tem se tornado você? Que tipo de igreja nós temos nos tornado? Uma igreja que tem folhas verdes, bonitas e atrativas, mas que não tem frutos de salvação, mas que não produz de salvação. O propósito de Cristo é que cada um de nós produzamos esses frutos. Se você for lá para o livro de Salmos, se você quiser acompanhar comigo, por gentileza, lá no primeiro Salmos, há na verdade um ensinamento muito forte sendo colocado ali. O salmista diz assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O texto inicial, a bem-aventurado é feliz, feliz o homem que faz essas escolhas, feliz o homem que tem a sua vida embasada na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor, que é obediente ao Senhor. E no verso 3 ele diz assim: olha, esse homem, esse ser, essa pessoa, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem feito.
Nós citamos ontem, nós falamos ontem, lá do texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, onde o texto diz que o homem que obedece a Deus e guarda os seus mandamentos, ele foge do mal, ele corre do mal porque ele é sábio. E o coração do sábio, diz lá no texto, conhece o tempo e o modo, conhece o momento certo de agir e a forma certa de agir. O coração do homem sábio, ele está pautado na vontade de Deus, e não importa o que lhe aconteça. O povo, o homem de Deus, a pessoa de Deus, o povo de Deus, ele sabe agir no tempo certo, no tempo da oportunidade, no tempo da maturação, porque com Deus as coisas acontecem no tempo em que deve de fato acontecer. Há um texto, inclusive, lá em Jó, capítulo 7, versículo 14, se você também quiser acompanhar, nós vamos fazer um enxerto aqui nessa reflexão, mas para você entender a aplicação com mais veemência. Jó, no capítulo 7, no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 7, perdoe-me, o texto diz lá que há esperança para a árvore, porque mesmo que lhe seja cortado o tronco, ao cheiro das águas, ela brotará. Há esperança para a árvore. Há esperança. E não cessarão seus rebentos, e se envelhecer na sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos, como planta nova. Meu querido, Deus te criou para dar frutos, Deus te criou para a progressão, Deus te criou para o crescimento. E a grande pergunta que fica é então, por que muitos de nós estamos dentro de igrejas sofrendo? Porque muitos de nós conhecemos religião, conhecemos fundamentos religiosos, mas estamos sofrendo, e não estou falando aqui de um sofrimento casual, estou falando de um sofrimento onde muita gente não consegue de fato se relacionar com Deus. Essa semana eu tenho recebido pedidos de oração de pessoas que nasceram na igreja e dizem assim: irmão, qual é a melhor forma de orar? Como que eu posso me chegar mais a Deus? Como que eu posso ter mais intimidade com Deus? Isso tem me incomodado muito, porque eu começo a pensar, e isso eu tenho ouvido pedido de pessoas que nasceram na igreja, pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia há muito tempo, e dizem: como que eu posso ter mais intimidade com Deus? Como que é possível? E aí uma pergunta fica na minha mente: como pode alguém conhecer a Bíblia, conhecer os ensinamentos teóricos sobre Deus, conhecer as igrejas e não ter essa intimidade? Não existe uma receita de bolo, não existe uma forma certa para dizer é assim que você vai ter intimidade. A intimidade com Jesus está pautada simplesmente em se relacionar com Jesus. Somente ir até Jesus. É impossível que alguém vá até Jesus e não saia dele transformado. É impossível que alguém procure Jesus e não saia dele transformado. Sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? E aqui eu quero ler contigo um texto. Lá no versículo 20 do capítulo 11 ainda de Marcos. Versículo 20 do capítulo 11 diz assim: olha, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. No dia seguinte, depois de ter amaldiçoado a figueira de fato secou. E o que Jesus queria ensinar com isso? A lição de Jesus era mostrar o seguinte: olha, eu criei Israel para dar frutos. A nação de Israel foi levantada por Deus para ser uma nação que salvasse vidas, para ser uma nação que transformasse, para ser uma nação que anunciasse o evangelho da paz. Mas a nação de Israel ficou muito concentrada em si mesmo e deixou de pregar esse evangelho. Se você for lá para o livro de Isaías, no capítulo 5, você vê Deus lamentando. A revolta de Deus é tão grande que ele fala bem assim: olha, eu plantei uma vinha, eu cuidei da terra em volta da vinha, e esperando o tempo certo de dar fruto, a minha vinheira veio e deu uvas bravas. O que deve ser feito à minha vinheira? O que precisa ser feito que eu ainda não tenho feito? Isaías capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 4, versículo 5 em seguida, você vai encontrar essa declaração de Deus. Se você for para outros textos, como Salmo 80, verso 7, você vai encontrar a Bíblia citando lá que Deus tirou Israel lá do Egito e plantou Israel no deserto para que ela desse ramos e frutos que transformasse vidas. E agora no tempo de Jesus, Jesus estava na casa de oração, Jesus estava no seu lugar, Jesus estava no lugar certo, com o povo certo,
mas o povo não reconhecera. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, dentro de uma religião hoje, e ainda não conheceram Jesus, ainda não se encontraram com Deus? Eu quero te falar, meu querido, a transformação em Cristo, a transformação em Deus não está pautada ou embasada em conhecimentos teóricos. Você pode destrinchar a Bíblia de ponta a ponta, você pode conhecer todos os arquétipos e modelos teológicos, interpretação de texto, hermenêutica, exegese, o que for, mas se você não conhecer, e se você não tiver intimidade e curiosidade para desvendar e conhecer os propósitos e os desejos de Deus para a tua vida e para o teu coração, você pode passar pela igreja e nunca se encontrar com Cristo, e essa inclusive é a pior perdição que pode haver. Aquela semana Jesus entrou em Jerusalém para restaurar a fé, Jesus entrou em Jerusalém para causar transformações, e eu vou te falar, todo mundo, ou qualquer indivíduo, qualquer pessoa que se encontrar com Jesus com o propósito e o desejo de ser transformado, ele não sairá de Jesus sem ser transformado. Eu não sei como que você está, eu não sei em que você tem crido, eu não sei do que você tem sofrido, eu não sei, mas uma coisa eu posso te dizer essa noite, e eu quero declarar para você, te mostrar na Bíblia todas as noites essa semana: há transformação, há sonhos de Deus para a tua vida. Deus tem sonhos grandes para você. Não importa se muitas das vezes as circunstâncias tentam te calar, não importa se muitas das vezes as circunstâncias tentam te paralisar, Deus tem transformações para a sua vida, Deus tem transformações para você. E todo mundo que se chega a Deus, se chega a Jesus, é transformado pela palavra de Jesus. Eu sou um exemplo vivo disso, eu vou te contar. Eu nasci no Nordeste, a minha terra querida, a capital, Maceió, Alagoas, um lugar maravilhoso e lindo. Cresci lá, numa família religiosa, numa família que tinha múltiplas religiões, algumas crenças de algumas religiões, religiões africanas, religiões que faziam feitiçarias e coisas do tipo, e tinham os seus ritos ali, e outras que era de religião tradicional brasileira também, e se misturaram muito as crenças, as superstições que nós tínhamos em nossa família. Então eu cresci com algumas crenças que não estavam familiarizadas com a vontade de Deus. A princípio eu tinha um desejo muito grande, um sonho de ser padre, e a minha família me incentivava. Depois o meu sonho mudou para ser pastor um dia, quem sabe. O fato é que aos mais ou menos 7, 8 anos de idade, minha família veio para São Paulo. Em São Paulo eu cresci, me desenvolvi, mais ou menos lá entre os meus 13, 14 anos de idade. Nós fomos morar, em uma época na minha adolescência, fomos morar em Carapicuíba, uma cidade aqui em São Paulo. Eu lembro que na minha adolescência em Carapicuíba eu acabei me envolvendo com alguns amigos, e esses amigos conseguiram me incentivar a fazer escolhas que me levaram para caminhos que, se eu não estivesse aqui hoje, aqui pregando, se eu não estivesse aqui na igreja hoje, se eu não estivesse com a minha vida aqui na palavra de Deus, eu não teria mais vida, eu não teria história, não teria experiência para contar. Amanhã eu vou contar como essa transformação aconteceu, e eu vou contar como Deus conseguiu de fato me arrancar de uma vida que não tinha projetos que eu não poderia sonhar em realizar, e com desejos que jamais eu conseguiria realizar. Como Deus conseguiu me tirar dessa vida e me trazer para um caminho de transformação. Não é para servir como exemplo somente, não. É para mostrar para você a forma como Deus tem sonhos para você e tem sonhos para mim. O maior desejo de Deus é que você, meu querido, encontre o desejo de Deus para a tua vida. O maior sonho de Deus é que os sonhos de Deus se realizem na tua vida. Aquele dia, Jesus entra em Jerusalém, os discípulos veem a figueira amaldiçoada, seca, mirrada, e amanhã você vai entender melhor ainda mais, com mais veemência, a importância disso, mas ele encerra aquele dia ensinando para os discípulos uma grande lição de fé. Ainda lá no capítulo 11 de Marcos, no versículo 23, ele diz assim, olha, Jesus começa a ensinar aos discípulos, versículo 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus,
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Jesus começa a ensinar para os discípulos, olha, se você tiver fé, se você tiver intimidade com Deus, você vai dizer a esse monte, sai daqui e vai para acolá, sai daqui e vai para o mar. A lição que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos era o seguinte, o santuário em Israel ficava no Monte Sião, o que Jesus queria ensinar é o seguinte, olha, mesmo que chegue o tempo em que esse monte seja removido, mesmo que chegue o tempo em que não haja mais igreja, mesmo que chegue o tempo em que não haja mais santuário, se você tiver intimidade com Deus, a tua fé não será abalada. Porque a fé, a intenção da fé não é de produzir crescimento, como se diz as teologias da libertação, as teologias da prosperidade hoje, não é de produzir crescimento financeiro, não é de produzir crescimentos concretos, materialistas, muito pelo contrário, é de te ajudar a crescer para o reino e para a glória de Deus. Você acredita nessa transformação? Você acredita que Deus pode fazer uma transformação essa semana ainda na sua vida? Você acredita que Deus tem a capacidade de fazer isso? O convite de Deus para você é: chegou o momento de dar frutos, chegou o momento de produzir frutos. Você quer produzir frutos e aprender como fazer isso essa semana? Amanhã eu te convido a estar aqui conosco ainda, a partir das 20 horas. E a partir das 20 horas, às 20 horas nós vamos adentrar mais fundo na palavra de Deus, entender quais são os propósitos de Deus para a vida humana. Uma coisa eu quero te falar, uma coisa eu quero te mostrar com muita importância. Deus quer te ajudar a sonhar sonhos grandes, mas sonhos que te levem para a eternidade. Chega de apresentar somente folhas verdes, mas dentro estar seco, dentro estar murcho. Ele quer sarar essa dor, as feridas. Ele quer, na verdade, ter um encontro genuíno com você. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Se você tem um desejo de se encontrar assim com Deus, eu te convido a refletir, a meditar nessa canção que será cantada agora. Deus tem planos para você. Reflita nessa. Senhor, ser um vaso de honra e louvor para Ti, e quero dar todo o meu viver para Ti, Senhor. Quero Tua graça em meu viver, quero em Teu amor crescer. Quero amar-te, Senhor, com meu coração. Quero sempre estar em Tuas mãos. Quero, Senhor, andar contigo sempre. Quero, meu Pai, te entregar meu coração, pois Tua graça me salvou. Em Seu amor tranquilo vou. Quero sempre estar, Senhor, em Teus braços de amor.
os pecados meus, Senhor, pois quero dar todo o meu melhor pra Ti, meu Pai. Quero Tua graça em meu viver, quero em Teu amor crescer. Quero amar-Te, Senhor, com meu coração. Quero sempre estar em Tuas mãos. Quero, Senhor, andar contigo sempre. Quero, meu Pai, Te entregar meu coração, pois Tua graça me salvou. Em Seu amor tranquilo vou. Quero sempre estar, Senhor, em Seus braços de amor. Ó Senhor, Pai de amor, queremos estar em Teus braços de amor. E é assim que nós seguiremos todas as noites dessa semana, falando de transformações, falando de transformação, falando de restauração. Jesus passou aquela semana 2000 anos atrás em Israel, aqui em nosso planeta, e a mensagem e a pregação de Jesus aquela semana foi: é momento de mudar, é momento de transformação. Você quer experimentar isso? Amanhã eu vou te contar como Deus conseguiu transformar a minha vida, e se assim Ele conseguiu fazer comigo, Ele consegue fazer com você. E eu vou continuar contando histórias de transformações, mas eu quero te fazer um pedido, meu querido. Não deixa de estar conosco todas as noites nessa semana, mas não esteja conosco somente assistindo um culto. Faça parte dele, incorpore aqui, estude conosco a mensagem e entenda o chamado aqui. Deus essa semana quer reunir o seu povo, quer chamar o seu povo para um santuário, não somente no espaço agora, mas também no tempo. Quer chamar o seu povo a viver em intimidade, a estar em comunhão e a buscar transformação. Lembrando que daqui a pouquinho, assim que nós encerrarmos essa mensagem com a nossa oração, lembrando que nós teremos no chat, nós teremos um link onde você interessado, você que quiser estudar um pouco mais a palavra de Deus, quiser compreender melhor a palavra de Deus, quiser tirar as suas dúvidas, nós ficaremos ali pelo Zoom até as 9h30. Até as 9h30 nós daremos atenção a quem quiser de fato. Nós temos ali também o número de WhatsApp, para quem estiver interessado, você pode entrar por esse contato. Nós temos uma equipe para te receber lá, para te orientar, e nos ajude com esse propósito. Comece incorporando essa missão. Enquanto Israel não entendeu que a missão dela era ser canal de bênção e transformar a vida de outras pessoas, comecemos fazendo isso essa semana. Mande o link dessas noites, desses encontros aqui para os seus conhecidos, para os seus amigos, nas suas redes sociais. Convidem as pessoas para que todas as noites estejam aqui conosco e tragam pessoas para quem sabe possa se interessar e entrar em contato e conhecer mais a verdade transformadora desse evangelho. Você vai entender melhor amanhã, e com o passar das noites, paulatinamente você vai entendendo o verdadeiro sentido da Semana Santa. E eu tenho certeza, até o final dela, Deus te dará as diretrizes necessárias para uma transformação. Você quer começar a fazer parte desse propósito? Eu quero te convidar então comigo a fechar os teus olhos e pedirmos a Deus. Oremos assim.
Grande Pai e Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade de vida que estamos experimentando. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua complacência, porque a Tua misericórdia ainda nos alcançou. Porque quando nós olhamos para o passado, há mais ou menos 2000 anos atrás, Jesus passou em Israel, Jesus passou em Jerusalém, Jesus não somente revirou as bancadas do templo, como virou as bancadas da religião. Jesus mudou todos os conceitos religiosos para querer ensinar que nós não devemos viver uma vida somente de imagem, para viver uma vida de verdade, para viver uma vida de intimidade com Deus. E o ensino de Jesus ali era para que cada um de nós vivêssemos uma vida de transformação, porque é impossível alguém ter contato com Jesus e não dar frutos, é impossível alguém ter contato com Jesus e não ter transformação de vida. Então nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui ainda ouvindo de Jesus, porque se estamos vivos aqui é porque Jesus sonhou com cada um de nós que aqui estamos. Senhor, nós temos pessoas aqui de todos os lugares, de São Paulo, de fora de São Paulo, pessoas que são dessa igreja, pessoas que não são, pessoas que talvez pela primeira vez estão tendo contato agora com uma igreja, com o evangelho, com uma mensagem. E eu quero dizer essa noite, ó Pai, nós queremos clamar nessa noite, haja transformação para as nossas vidas, nos ajuda a encontrarmos transformação no Senhor, nos ajuda a aprendermos, a desejar viver com intimidade com o Senhor. Nós queremos, Senhor, abrir mão da imagem que nós temos. Nós queremos, Senhor, parar de viver de sorrisos falsos, parar de viver de avatares, parar de viver de imagens que na verdade não representam o que eu sou por dentro. Muitas vezes corações que sangram, almas dilaceradas, que na verdade diante de outras pessoas sorriem, escondem as suas dores, mas tecem todos os dias os seus prantos às escondidas. Senhor, eu sei que o Senhor conhece essa vida, eu sei que o Senhor conhece cada coração assim. É por isso que nós pedimos essa noite, entre em nossas vidas, passa em nossas vidas para transformar-nos. É o que nós clamamos, nós pedimos e nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.